Você já se perguntou o que teria acontecido se Jesus não tivesse morrido naquela cruz? E se o plano divino tivesse mudado? E se o Filho do Homem tivesse caminhado entre nós por mais tempo? Essa é uma pergunta que pode abalar sua fé, ou revelar algo que você nunca imaginou. Fique até o final, porque o que você vai ouvir pode mudar o jeito como você vê o sacrifício de Cristo. Imagine Jerusalém, há 2000 anos. O sol escaldante queima a pele. O ar carrega o cheiro de pão recém-assado, incenso e o suor das multidões apressadas. No meio dessa confusão, um homem chamado Jesus de Nazaré caminha. Seus olhos têm uma calma que desarma, mas também uma intensidade que faz o coração disparar. Ele fala de um reino que não é deste mundo. Toca os enfermos e os faz andar, abre os olhos dos cegos e faz até os mortos voltarem à vida. A multidão o segue, sussurrando seu nome com reverência, enquanto os poderosos o observam com medo. Eles tramam em segredo, sussurram nos corredores do templo, planejam sua queda. E naquela noite fatídica no Getsêmani, onde tudo deveria mudar, algo inesperado acontece. Judas, o traidor, se aproxima. O beijo da traição está pronto em seus lábios. As moedas de prata pesam em sua bolsa. Mas, dessa vez, algo o paralisa. Jesus o encara, e aquele olhar atravessa sua alma como uma lâmina. Judas hesita. As moedas caem no chão, tilintando no silêncio da noite. Ele recua, confuso, enquanto os soldados romanos, sem ordens claras, não sabem o que fazer. Jesus não é preso, não há julgamento diante de Pilatos, não há chicotes, nem coroa de espinhos, nem cruz. O plano que conhecemos, o sacrifício que define a fé de bilhões, simplesmente não acontece. Nos dias que seguem, Jesus continua sua missão. Ele caminha por vilas empoeiradas, suas sandálias levantando nuvens de terra seca. Ele prega sobre amor, perdão e um reino que está por vir. Os coxos andam, os leprosos são purificados e as multidões crescem ainda mais. Mas algo está diferente. Sem a cruz, sem o sangue derramado, as pessoas começam a ver Jesus de outra forma. Ele não é mais o Salvador prometido, mas um mestre carismático, um curandeiro, talvez até um revolucionário. Suas palavras ainda inspiram, mas falta algo. Falta o peso do sacrifício. Falta o poder que vem da entrega total. Os discípulos que antes o seguiam com fervor começam a sentir a dúvida rastejando em seus corações. Pedro, o pescador de rosto queimado pelo sol, puxa Jesus de lado numa tarde quente e pergunta, com a voz embargada: Mestre, quando o reino virá? Por que ainda esperamos? Maria Madalena, que sempre ouviu suas palavras com lágrimas nos olhos, agora olha para o horizonte, como se buscasse uma resposta que não vem. Até Tomé, o cético, murmura para si mesmo. Ele fala de vida eterna, mas como saberemos que é verdade? A multidão, que antes gritava Hosana, começa a se dispersar. Eles querem mais pão, mais milagres, mais sinais imediatos. Sem a cruz, a mensagem de Jesus parece uma promessa incompleta, uma história que não chega ao clímax. Os fariseus, que antes tremiam diante de suas palavras, agora zombam nas esquinas. Ele fala de salvação, mas onde está o poder de Deus? Dizem, com sorrisos cínicos. Os romanos que temiam uma revolta, agora o ignoram, como se ele fosse apenas mais um pregador nas ruas de Jerusalém. O mundo segue seu curso, girando em sua indiferença. Mas Jesus sente o peso disso tudo. Ele sabe que o plano do Pai era maior. Ele sabe que a cruz não era apenas uma morte, mas o portal para a redenção, o ato que rasgaria o véu entre o homem e Deus. Numa noite silenciosa, ele sobe a um monte, como fazia tantas vezes. Ele vê as almas que não encontrarão o caminho, os corações que não conhecerão a graça. E então, algo extraordinário acontece.
Jesus desce do monte, seus olhos ardendo com uma determinação que faz os discípulos recuarem. Ele reúne os 12 ao amanhecer, numa colina onde o sol nasce em tons de fogo. Vocês querem saber quando o reino virá? Ele pergunta com a voz firme, mas cheia de amor. O reino só vem quando o Filho do Homem entrega tudo. Não há salvação sem sacrifício. Não há vida sem a cruz. Os discípulos se entreolham, confusos, mas algo neles começa a entender. Jesus aponta para o horizonte onde uma colina vazia se ergue. Se eu não carregar a cruz, quem o fará? Se eu não derramar meu sangue, quem pagará o preço? Naquele momento, a verdade os atinge como um raio. A cruz não era apenas um fim, era o começo. Era o ato que romperia as correntes do pecado, que abriria as portas do céu, que daria sentido a cada milagre, cada palavra, cada lágrima. Sem a cruz, Jesus seria apenas um mestre. Com a cruz, ele é o Salvador. E aqui está a revelação que talvez você nunca tenha considerado. A cruz não foi um acidente. Não foi apenas a crueldade dos homens ou a traição de Judas. A cruz foi o plano de Deus desde o princípio. Como está escrito em Isaías 53:5, ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sem a cruz não há redenção. Sem o sacrifício não há esperança. Então, o que teria acontecido se Jesus não tivesse sido crucificado? Talvez ele tivesse continuado a ensinar. Talvez as multidões tivessem crescido por um tempo. Mas o véu do templo ainda estaria intacto. O abismo entre nós e Deus ainda estaria lá. E a promessa da vida eterna seria apenas uma bela história, não uma realidade selada pelo sangue do Cordeiro. Agora pare por um segundo, pense nisso. O sacrifício de Jesus não foi apenas um evento de 2000 anos atrás. Ele é a ponte que você atravessa hoje, a graça que te sustenta agora, a esperança que te faz levantar todas as manhãs. E se isso te tocou, se essas palavras mexeram com algo dentro de você, é porque essa história precisava chegar até você. Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. E nos comentários me conte o que a cruz significa para você, porque no fundo todos nós carregamos uma cruz, mas só uma delas mudou o mundo para sempre.